Oi, pessoal, estou de volta para falar um pouquinho sobre a tireoide. Hoje a gente vai tratar do eixo hipotálamo hipofisário tireoide. Então vamos começar aqui relembrando que eu tinha falado já, quando falamos sobre hipotálamo e hipófise, do hormônio secretado pela adenohipófise, o hormônio glicoproteico TSH, que regula o metabolismo da tireoide. Então o TRH produzido pelo hipotálamo ativa áreas da adenohipófise para a secreção de TSH, que cai na corrente sanguínea e lá na tireoide vai atuar aumentando captação de iodo, aumentando síntese proteica, aumentando o metabolismo das células, a produção dos próprios receptores, mas também para a liberação de T3 e T4, que são os dois hormônios tireoidianos, tiroxina, T4, e triiodotironina, T3. Como é que é a regulação desse eixo? Então, lembrando novamente, hipotálamo se comunica com a adenohipófise via TRH. A adenohipófise, também chamada de pituitária anterior, se comunica com a tireoide através do TSH e o TSH, então, faz com que a tireoide libere aqui na corrente sanguínea tanto T4 quanto T3. Esses hormônios fazem feedback negativo, regulando a própria síntese. Então, eles fazem feedback negativo para a quantidade de TRH que é produzido e para a quantidade de TSH que é produzido, que deixa de estimular, então, a tireoide. A regulação da secreção é muito simples, né? E nesse gráficozinho aqui a gente vê como é que funciona. Então, os hormônios lá do hipotálamo secretam TRH, a adenohipófise TSH e a tireoide, os hormônios tireoidianos. E aí, então, a gente vê que esses hormônios tireoidianos voltam lá via corrente sanguínea e fazem a redução da própria estimulação. Ok? Aqui a gente vê como é que é a tireoide. Então, a histologia dessa glândula, a gente pode observar através dessa imagem aqui, que ela é composta por essas grandes bolsas aqui, tá? Chamadas de folículos. Os folículos são compostos por células da tireoide e dentro aqui tem um composto chamado coloide, tá? Composto cheio de proteína. Essa proteína aqui é da onde a gente vai conseguir extrair tanto T3 quanto T4. Vários vasos sanguíneos chegam para nutrir essa glândula. Então, vamos prestar atenção no coloide. O que a gente tem lá no coloide? A gente vai encontrar lá dentro os dois hormônios principais da tireoide. A tiroxina, T4, 4 porque ela tem 4 iodos, certo? E triiodotironina, T3. Então vamos pensar um pouquinho agora como que é a síntese desses hormônios, né? Então, aqui eu represento para vocês um coloide, né, um folículo com coloide dentro dele. O folículo é composto por várias células tireoidianas e dentro aqui nós temos o coloide. O que acontece aqui? A base para a formação dos hormônios da tireoide é a tirosina. Então a tirosina ela é captada, é um aminoácido que é captado pelas células e dentro dessas células a tiroxina então ela é agrupada formando uma tiroglobulina. A tiroglobulina ela é composta por até 70 tirosinas. E aí, então, além da captação de tirosina para produção da tiroglobulina, o TSH também estimula aqui nessas células foliculares a captação de iodo. O iodo é captado pela maior atividade da bomba sódio-iodo. E aí o iodo, então, passa para dentro dessas células e é jogado aqui nessa região do coloide, tá? Onde ele vai sofrer uma peroxidação, vai formar iodina que, combinado com a tiroglobulina, né, então na formação da tiroglobulina, através da tirosina, a oxidação do iodo favorece aqui a formação de dois outros elementos, que é a organificação da tiroglobulina, né, a inclusão do iodeto. E aí a tiroglobulina, quando incorpora os íons iodo, ela forma monoiodo tirosina, que é o MIT, ou diiodotirosina, que é o DIT. Tá? Então, essa iodetação da tirosina dentro da tireoglobulina forma o MIT e o DIT. Então, o MIT e o DIT eles estão incorporados na tireoglobulina. E aí, então, a junção de um MIT com um DIT dá a
formação de triiodotironina e a formação de 2 dítios agregados da tetraiodotironina, que é a tiroxina. Então aqui elas ainda estão todas agrupadas numa tireoglobulina, mas aí elas são captadas pelas células por ação do TSH. Essas células então fazem a clivagem aí do T3 e do T4, liberando a tireoglobulina de volta para o coloide, e aí T3 e T4 são jogados para fora da célula na corrente sanguínea. Além disso, TSH estimula manutenção do tamanho do coloide, manutenção do número de células, manutenção dos receptores de TSH nessas células. Então, dessa maneira é formado são formados os hormônios da tireoide. Tá? Esses hormônios, como vocês viram no slide anterior que eu já tinha falado, né, são a tiroxina, a triiodotironina, mas também muitas vezes é encontrada a T3 reversa, em que o iodo aqui incorporado na tirosina, ele está na localização errada, tá? Então, essa T3 reversa, que ela não tem atividade, ela é um hormônio inativo. O T4 também é hormônio inativo, mas o T4 é produzido em grande quantidade, 93% do total, e ele é produzido como se fosse um estoque de hormônio que fica rodando no seu corpo. Então, quando você tem que responder através da alteração metabólica que demanda ações de triiodotironina, rapidamente as células que produzem desiodase convertem T4 em T3 e o T3, então, que é o hormônio ativo, pode atuar. Tá? Que efeitos que tem T3 nas células, né? Então o T3 se liga em receptores nucleares, ele entra nas células, o receptor está dentro da célula, na região nuclear, e dentro das células do corpo todo, eles vão causar alterações de transcrição do DNA, depois formação e síntese proteica, e vão atuar de diversas maneiras. Então elas ativam o crescimento através da formação óssea, maturação óssea, formação de novo tecido muscular, ativam o sistema nervoso central na maturação do sistema nervoso, na manutenção da atividade celular dos neurônios, atuam no metabolismo basal, aumentando o funcionamento da bomba só de potássio, o consumo de oxigênio, da produção de calor. Atuam também no metabolismo, fazendo a captação de vitaminas, captação de glicose, captação de proteínas, faz gliconeogênese, atua também na glicogênese propriamente dita, produção de proteínas, lipólise e na atividade cardiovascular, aumentando o funcionamento tanto dos pulmões quanto do coração. Então, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a ventilação. Então, ele atua aumentando de forma geral o metabolismo do corpo. Isso quando tem o T3 agindo. Então, a diminuição na quantidade de T3 faz o papel inverso. O que é o funcionamento abaixo do normal? É chamado de hipotiroidismo. Então, esse hipotiroidismo é quando o indivíduo apresenta um baixo metabolismo basal, porque falta a produção de T3, aumenta o peso corporal, aumenta pouco, 1 a 3 quilos no ser humano mais ou menos, ocorre muita intolerância ao frio, né? Então o indivíduo não consegue produzir calor, a falta de T3 causa uma anormalidade no desenvolvimento somático e no funcionamento mental, retarda fechamento de epífise se for durante o desenvolvimento, lentifica a função geral do organismo, lentifica a mobilização energética, pode levar até a morte em casos mais graves. Então vocês estão vendo aqui esses dois animais que foram diagnosticados com hipotiroidismo, mas já na fase adulta. Durante o desenvolvimento é bastante mais grave porque ele afeta o desenvolvimento do cérebro. Então, nesse caso aqui, é uma criança de 6 anos normal, esse menino aqui, né? E esse outro menino, ele tem 17 anos, mas foi diagnosticado tardiamente com hipotiroidismo. Então, ele tem uma condição chamada de cretinismo, em que ele não tem desenvolvimento mental normal. Além disso, as epífises ósseas também indicam que é falta de hormônios da tireoide, né? O hipotiroidismo congênito, né, que é esse cretinismo, que é a demência mental associada à defasagem de crescimento, é bastante diagnosticável e tratável no começo da vida, né? Embora em alguns casos o indivíduo chegue à idade adulta. Então, nesse caso aqui, um indivíduo de 44 anos tem 1 metro de altura, dentes de leite, ainda epífises abertas.
Na idade adulta, o indivíduo que começa a apresentar o hipotireoidismo por alguma disfunção na tireoide, que para de produzir adequadamente os hormônios, ele apresenta uma série de condições como fadiga, muito sono, intolerância ao frio, constipação, pele seca, unhas quebradiças, cabelo quebradiço, tem perda de apetite, embora comece a ganhar um pouquinho de peso, irregularidades menstruais, se for na fase reprodutiva, diminuição da função mental com ocorrência de depressão e psicose. E pode acontecer, em casos mais graves, os mixidemas, que são essas bolsas em volta dos olhos. No caso da função acima do normal, hipertireoidismo, a gente já vê o excesso de atividade de T3 no corpo, né? Então, aumento do metabolismo basal, alta frequência cardíaca e respiratória, muito consumo energético com perda de peso e intolerância ao calor, mas também o sistema nervoso central responde de maneira semelhante, com o indivíduo mais agitado, podendo mostrar mais ansiedade, paranoias e fobias. Nesse caso aqui, um gato de 7 anos diagnosticado com hipertireoidismo. Veja essa alopécia que ele apresenta aqui na barriga, né? Em indivíduos adultos, o hipertireoidismo pode acontecer também, né? Então, aqui a gente vê esses indivíduos diagnosticados. É muito comum essa condição aqui de exoftalmia, que é o olho, parece que está para fora, né? O bócio também é muito comum, porque a tireoide passa a aumentar de tamanho. Nesses casos, geralmente está associada à doença de Graves, que é uma doença autoimune. Então, os anticorpos começam a estimular os receptores TSH, combatendo esses receptores, e a tireoide entende que aquilo é o TSH atuando, então ela tem toda a resposta de produção de hormônio, porém não tem o feedback negativo, não funciona, porque não é, na verdade, o TSH que está ativando, né? A gente vê aqui um outro caso interessante, que é o hipotireoidismo secundário, que é a deficiência de iodo na dieta. Então, lembra que eu falei que o iodo é extremamente necessário para que a tireoide consiga produzir T3 e T4. Se o indivíduo não tem iodo na dieta, a tireoide recebe a estimulação via TSH, porém ela não consegue produzir as tireoglobulinas com o iodo agregado. E aí, então, a tireoide começa a crescer, porque a estimulação de TSH está ocorrendo, não tem feedback negativo de T3 e T4, e aí os indivíduos começam a aparecer com bócio, né, porém com hipotireoidismo. Aonde que a gente pode encontrar iodo, então? E aí, nesses casos desse bócio, é só ingerir o iodo, que o bócio diminui, né? Diminui o tamanho da tireoide, ela passa a secretar normalmente. A gente encontra iodo em vários alimentos, porém, o sal de cozinha, atualmente, que recebe uma agregação de iodo, ele é a nossa principal fonte, né? Já que os outros alimentos que contêm iodo têm uma quantidade muito baixa e a gente precisa de pelo menos 100 a 200 microgramas de iodo na nossa dieta por dia. Então a gente vai conseguir isso com um pouquinho de sal colocado no alimento, sal iodado.